Bom, o mito do Édipo. Todo mundo sabe, o mito do Édipo é um dos mitos mais estudados, mais interpretados, né, em várias áreas. E não é a nossa intenção aqui estar trazendo, né, assim, esse estudo. Mas vou falar alguma coisinha para vocês. Estudando esses autores, que é o Girard, René Girard e Vernant, vimos isso, que o mito do Édipo é apresentado como um mito exemplar de farmacose ou bode expiatório, né? Esse livro do René Girard veio assim, caiu nas minhas mãos, né? Eu estava na internet, quando eu vi esse livro caiu nas minhas mãos, foi uma dádiva muito grande para mim, isso é muito importante. Então o que a gente fez com o mito do Édipo foi isso, foi buscar entender no mito do Édipo o que ele poderia estar contribuindo para a gente ver essas experiências que a gente estava ali no laboratório vivenciando, os fenômenos que estavam ocorrendo ali, né? Então, o mito do Édipo, eu vou falar rapidinho, tá? Algumas coisinhas para vocês, só para, sim, vocês todos devem conhecer. Então, isso, Édipo nasceu em Tebas, filho de Laio e Jocasta, né? E ele, Laio, por predição do oráculo, ele fala que ele não poderia ter filhos que ocupariam o trono. Então, que ele mandou um pastor levar o Édipo para o monte, né? E lá depois ele foi recolhido, foi levado para Corinto e criado por Pólipo e Nélope, né? Ali ele viveu toda a sua infância e na maioridade, um dia ele conta-se uma versão que ele foi em busca de uns cavalos do reinado do seu pai, ou se não, fala que alguém falou lá no reino dele que ele era um filho postiço, que ele não era filho deles. Então ele foi em busca da sua origem. E ele indo em busca dessa origem dele, ele encontrou-se um trível com Laio. Eles disputaram a passagem, geralmente as estreitas, e o Édipo matou o Laio, né? Então, continuou a sua caminhada para Tebas, né? E na entrada de Tebas tinha a Esfinge, o famoso enigma da Esfinge, né? Que a Esfinge estava matando os jovens, principalmente, de Tebas. Eles não conseguiam decifrar esse enigma. Édipo decifrou o enigma, entrou em Tebas, reinou e casou-se com Jocasta, né? Viveu-se... Então, nesse momento, a gente pode ver no mito do Édipo até aí, essa questão, uma primeira fase, que aqui está bem sintético, tá? Seria uma visão do mundo excessivo em que o semelhante mais forte destrói o semelhante mais fraco. Édipo, né, semelhante ao pai, Laio, mais forte, era mais novo também, que destrói o pai, né? Equivale aqui ao enfoque experimental conhecido como patogenesia, em que um processo em que se busca conhecer a verdade através da verdade do outro, né? Bom, continuando a historinha, né? Édipo reina em Tebas, passa um período de acalmia, mas depois de certo tempo uma peste cai sobre Tebas. E ele vai consultar o oráculo e, segundo o oráculo, ainda não tinha sido descoberto, né, não tinha sido punido quem tinha assassinado Laio. Então ele vai novamente, mais uma vez, ele defender Tebas, né, vai em busca desse assassino, né? E depois de não conseguir e tudo, no final ele se enxerga que ele foi quem matou o Laio, que ele matou o pai. Quando ele consegue, devido às histórias, às circunstâncias, ver isso, né? Ele se dirige ao palácio e rasga as próprias vistas, né? Então, Édipo cego, né? E seria essa segunda fase aqui, em que a gente fala de uma visão de mundo inteligível, que seria o cegar as próprias vistas, equivalente ao processo da autopatogenesia, que é a experiência em si mesmo, né? No momento em que se deixa de olhar de fora para dentro e que você então passa a ter aquela visão de dentro para fora, né? Em que você passa a conhecer com a sua própria verdade, que é o quê? O autoconhecimento, a anagnose, né? Isso, e completando, né? Então Édipo, ele cego e exilado, então ele parte para Colono, né, na entrada de Atenas, né? E ali ele é recebido por Teseu,
que ele concede o exílio, né? Então, no final, ele vai se confraternizar com seus adversários atenienses, né? E isso é muito importante para a gente, nesse momento em que você, adquirindo esse autoconhecimento, você vai se confraternizar, você vai reconhecer o outro, né? O seu semelhante. Bom, aqui só citando, depois foi feita essa pesquisa histórica e mítica do farmacós, o estudo da palavra do farmacós, o ritual do farmacós, e finalmente a autopatogenesia e o farmacós, né? E aqui, como eu falei com vocês, no início, daquela tese de uma farmacologista, né, de farmacós fenômeno. E o interessante é que a abordagem na tese dela foi isso, o farmacós como uma experiência do estar no meio, né? Essa experiência dela foi despertada depois de um grande período de reflexão. Ela trabalhou muitos anos como líder na área da saúde, de medicamentos, como consultora da Organização Mundial de Saúde. Então, nesse momento em que ela teve esse momento de reflexão, ela vivenciou isso aqui, essa experiência do estar no meio.